Ao vivo. Hã? Deixa eu ver se entrou. Já tá lá? Já tá valendo assim? Já tá valendo. Mostrar aí Deixa eu ver se tá. entrando em. Boa noite, estamos ao vivo aqui pela página da Igreja Presbiteriana de Valparaíso, Neuvolândia. Boa noite, Neuvolândia. Tudo bem com você? Espero que sim. Que Deus te abençoe. Mais uma edição do Papo Reto, uma edição muito especial e interessante. Tema proposto pelo pastor Silvio. Aliás, vários dos temas que a gente aborda aqui é do pastor Silvio. Desigrejados é o tema que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu quero falar para você que está assistindo essa live gravada, você que está entrando depois. É o seguinte, gente, nós, pela bondade e graça de Deus, retornamos aos cultos presenciais. Então, domingo pela manhã, dia 25 de abril, nós teremos aqui às 9 da manhã, culto matutino, culto da manhã, às 9h30, a Escola Bíblica Dominical, e à noite assim, fim da tarde, começo da noite, às 6 horas, teremos o primeiro culto, e às 19 horas, o segundo culto. Você de Valparaíso, se você tem família aqui em Valparaíso, fala para eles aparecerem aqui na 9 de julho 908. Estamos respeitando a capacidade de 25%, então está muito mais vazio do que antes. E você é muito, muito bem-vindo aqui em nosso meio. Se você não puder vir, você pode acompanhar as nossas transmissões, que acontecerão nos mesmos horários, às 9 da manhã apenas o culto, porque a escola bíblica é apenas para quem estará aqui presencialmente. E à noite, às 18 horas e às 19 horas. Nas terças-feiras nós temos também reunião de oração às 19 horas e na quarta-feira o culto de ensino, culto de estudo bíblico às 19 horas também. Nosso canal no YouTube, você vai lá no youtube.com/IPB Valparaíso SP, você vai encontrar devocionais com o pastor Silvio, você vai encontrar IPB News, você vai encontrar o Cristão e o Dinheiro, o Papo Reto, e você vai encontrar também os nossos cultos que estão gravados e armazenados no YouTube. No nosso Instagram, muito mais conteúdo, no @IPB Valparaíso. Não é isso, pastor Silvio? Boa noite. Então, boa noite a todos. É sempre um prazer, uma grande alegria de se reunir aqui na igreja de Valparaíso para fazermos o Papo Reto, que tem sido, vamos dizer assim, um programa aqui que tem dado muita audiência, que o pessoal tem acessado, que o pessoal tem compartilhado. Isso é uma grande alegria para todos nós, tá bom? Hoje um tema muito propício, muito contemporâneo. Falaremos sobre o tema desigrejados. E é bom porque você pode, se você estiver nos acompanhando, você pode deixar uma pergunta, quiser tirar alguma dúvida, mas nós vamos caminhar nesse tema e saber por que essa nomenclatura desigrejados, o que são, por que são desigrejados, né? O que levou o que leva alguém a ser o desigrejado. Então vai ser sobre isso que nós vamos tratar e certamente será edificante para todos nós. Amém. Como foi edificante também a outra live, eu encontrei um amigo na rua que falou que aprendeu muito sobre a identidade presbiteriana. Identidade presbiteriana. Que ele falou assim, caramba, eu não achava que era desse jeito. Eu falei assim, mas é muito mais, você tem que ir lá para conhecer, né? Então, se você ainda não assistiu a outra live, no nosso YouTube já tá lá, tá bom? Identidade presbiteriana. Certamente, eu não sei, se o pastor quiser, a gente vai voltar a falar sobre isso sim, que é um tema que as pessoas têm muita curiosidade, viu, pastor Silvio? As pessoas têm muita curiosidade em conhecer a IPB, porque tem muitos, alguns tabus em cima da igreja presbiteriana que não são verdade, né? Então, mais pra frente a gente certamente volta a falar sobre isso. Exato. A igreja presbiteriana é uma igreja, primeira, fundamentada completamente nas Escrituras, é uma igreja que ama ao Senhor Jesus Cristo, é uma igreja que ama missões, ama plantar igreja, é uma igreja que a nossa fé está fundamentada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós gostamos de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de evangelizar, gostamos de orar, amém? Então, essas são as nossas bases. Somos uma igreja que descende da Reforma Protestante. Então, se quiser aprender conosco, vem aqui estudar a Bíblia conosco na IPB aqui, número 908. E logo, logo,
nós iremos estar em outro endereço, né? Porque nós estamos construindo a nossa igreja e nós estamos construindo a nossa igreja ali na Jeremias Lunardelli, número 863. Então a nossa previsão é de fazer essa inauguração no final de maio, menos de um mês aí e 6 dias, um mês e uma semana, tá bom? Então a gente vai também ficar aqui anunciando o tempo todo sobre essa questão da construção. O templo já está levantado, a igreja está animada, a igreja está feliz. E logo logo nós estaremos lá na Jeremias Lunardelli, no bairro Jardim Europa, número 863. Isso mesmo, dá um abração aqui para a Dorca do Amaral, tá aí a Dorcas, o Fagner Rafael, esqueceu o amigo, pastor Silvio. Fagner é meu amigo, é um irmão para mim, né? Isso aí é um parceiro, um amigo, um irmão. Ele é de onde? Ele é da Paraíba, é paraibano. Foi uma ovelha minha, andamos juntos, choramos juntos. Ei, Fagner. Um abraço, Fagner. Você vai ficar com muita saudade, que ele não vai embora daqui mais não, vai ficar aqui mesmo. Ei, pastor, vamos lá então. Vamos lá. Desigrejados, o termo. O que significa um desigrejado? Guto, necessariamente uma pessoa desigrejada é alguém que já foi membro de uma igreja, recebeu todos os fundamentos da fé daquela igreja, a igreja presbiteriana, ou uma igreja pentecostal, ou a igreja batista, e ele resolveu não mais pertencer ao corpo de uma igreja, ao corpo de membresia de uma igreja. E essa pessoa, ela entende que ela pode agradar a Deus e servir a Deus sem pertencer a uma igreja, sem estar no hall de membros de uma igreja. Ou seja, quando você conversa com um desigrejado, ela diz assim: eu leio a Bíblia em casa, eu oro em casa, eu faço minhas devocionais, mas eu não preciso da igreja para ser salvo ou para fortalecer minha fé. É isso que são os desigrejados. Fazendo um paralelo, teve um livro que eu li um tempo atrás que falava sobre o desigrejado, que o autor deu a ilusão, tipo assim, eu tenho a mão, se eu corto a mão e colocar ela ali, o que vai acontecer com ela? Vai apodrecer. Apodrecer, né? Não tem vida fora do corpo. Exatamente. Não tem vida fora do corpo. Então o Senhor bem classificou, aquele que não pertence, aquele que não faz parte, aquele que não se envolve, o pastor Silvio, todo o culto fala assim, se envolva, os ministérios, venha participar. Então é isso mesmo, se você... Porque existe o desigrejado dentro da igreja, né, pastor? Ah, sim, com certeza. Então, se você acredita que não... Guto, dentro da igreja, existem pessoas, vamos dizer assim, que podem estar fazendo a obra relaxadamente, mas vamos usar esse termo desigrejados para as pessoas que não vão à igreja, não okay. vão ao templo do Senhor. Essas pessoas, elas não querem ir à igreja, elas deixaram de congregar. Ok. Aqui tem alguns motivos, na verdade são vários motivos que levam para uma pessoa ser desigrejada. Um dos motivos que a gente mais vê, pastor, tiveram decepção com as lideranças da instituição. Quando uma pessoa passa por isso? Tá certo. Então deixa eu primeiro aqui, para os ouvintes, para os irmãos, deixa eu conceituar o que é a igreja. Então, relativamente à igreja é uma comunidade de pessoas que foram transformadas pelo anúncio do Evangelho, né? E essas pessoas tornaram-se filhos de Deus. Ou seja, a igreja somos nós, uma comunidade de pessoas que foram transformadas pela pregação do Evangelho, né? E se tornaram filhos de Deus. E essas pessoas se reúnem em torno do nome de Cristo para celebrar, para adorar o seu santíssimo nome e com o compromisso de anunciar, continuar anunciando, semeando a sua palavra, proclamando a sua palavra para outras pessoas, para outras comunidades, para outras nações, para outros estados, municípios. E o Evangelho, ele transpõe fronteiras. Isso é a igreja, né? Então a igreja é exatamente isso, uma comunidade de pessoas, de indivíduos que foram transformadas pela pregação do Evangelho, que são filhos de Deus. E agora nós temos a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. Mas, Guto, então,
Primeiro ponto aqui, né? Eu não sei, Guto, você poderia elencar, antes de responder essa pergunta, se eu poderia, por exemplo, eu vou falar para vocês o que de fato pode levar uma pessoa não a ser desigrejada, né? Vamos dizer assim, é uma palavra muito forte, não a deixar de congregar, mas um motivo que pode levar uma pessoa a mudar de uma igreja para outra. Porque todo desigrejado, ele começa como? Ele começa mudando de uma igreja para outra. Ele está hoje na igreja Assembleia de Deus, amanhã ele vem para a Batista, depois ele vem para a Presbiteriana, depois ele diz o seguinte: não me identifiquei com nenhuma igreja, e aí ele resolve não mais congregar em nenhuma igreja, né? E isso aí pode levá-lo a algo mais perigoso, porque ele mesmo, essa pessoa, independentemente se é um homem ou uma mulher, ele pode querer abrir a sua própria igreja, fazer o seu próprio ministério, né? E sem orientação de Deus, sem chamado, sem vocação. Então veja, os motivos pelo qual você deve ou pode sair da igreja, de uma igreja que você congrega, o primeiro motivo que eu considero é um motivo teológico, de convicção, né? Por exemplo, nós da igreja presbiteriana, nós temos, por exemplo, nós ensinamos a soberania de Deus, né? Que é uma doutrina que é fundamental da nossa fé. A nossa igreja, existe o governo da nossa igreja, a igreja é presbiteriana, porque a forma de governo dela é que os presbíteros, eles administram a igreja. Diferente, né? Das outras, de muitas outras. Por exemplo, uma outra coisa, a igreja presbiteriana não aceita ordenação feminina, não tem ordenação feminina. A mulher a mulher ser pastora, tem um oficialato, ela exerce funções, ela dá aula na escola dominical, tem a sociedade auxiliadora feminina, ela pode ser presidente. Então são várias doutrinas que nós temos no nosso, né, vamos dizer assim, dentro da nossa igreja. Se você chega para uma dessas doutrinas e você diz assim: olha, eu não concordo com essa doutrina, então você tem que ser sincero com sua fé, né? Nós procuramos estudar a Bíblia exaustivamente. Então você tem que ser sincero com sua fé e você tem que dizer assim: olha, eu não posso ficar aqui nessa igreja, porque eu concordo com a ordenação feminina, né? Então você sai. A igreja presbiteriana não ordena, não tem oficialato feminino. Isso é um ponto. Um outro ponto, ou seja, a questão teológica. Um outro ponto também é que, dentro da questão teológica, é que a igreja, vamos dizer assim, a igreja que se pareça mais com a igreja do primeiro século, a igreja dos apóstolos, é uma igreja que ela tem que ter a pregação da palavra e a administração correta dos sacramentos, que é a ceia, a administração da ceia e do batismo, né? Então, se você está numa igreja que você olha e você não vê que a palavra está sendo pregada com fidelidade, que o estudo é consistente, que a palavra é exposta e ela é pregada com fidelidade, e se você não vê que essa igreja também administra os sacramentos corretamente, que é ceia e batismo, então você também talvez tenha um motivo para você dizer assim: olha, eu quero ser alimentado, fortalecido pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus. Isso estaria dentro do campo do motivo teológico, né? Mas também tem a questão, na minha concepção, tem a questão de que você às vezes sai da igreja porque você mora em Valparaíso e vai morar em Panorama. E eu acredito que se você, por exemplo, se você é da igreja presbiteriana de Valparaíso e você é transferido, trabalha numa empresa e vai morar na cidade de Panorama, e lá tem igreja presbiteriana, que lá tem igreja presbiteriana em Panorama, então você vai congregar lá na igreja presbiteriana de Panorama, porque aí você vai ficar mudando de igreja em igreja, vai ficar com a cabeça confusa, nunca vai se aprofundar na fé.
Você quer batista? Do mesmo jeito. Você quer assembleia? Da mesma forma, da mesma maneira, né? Essa é a minha concepção, porque eu não vejo nenhum, por exemplo, nenhum fundamento você está mudando de igreja em igreja por outro motivo, a não ser um motivo teológico ou um motivo de distância, né? Um motivo de distância. Você congrega em uma igreja aqui em Valparaíso, você vai morar lá em Rio Preto, você vai vir de Rio Preto todo final de semana, andar, sei lá, 300, 400 quilômetros para assistir um culto aqui? De forma nenhuma. Lá tem igrejas presbiterianas, batistas, pentecostais, né, tradicionais, aí você vai ficar lá. Então, na minha concepção, esses são os motivos pelo qual você pode, de fato, sair da igreja. Acredito que fui claro, né, Guto? Sim, pastor. Motivos teológicos, né? Você não concordar com a questão teológica. Se você não achar que a palavra não é pregada com fidelidade, ou os sacramentos não são administrados com fidelidade, ou questão de mudança, vai morar em outra cidade, aí você sai da igreja. Aí agora a gente vai entrar de fato nesses motivos aí dos desigrejados. Só ressaltando o que o pastor falou, que eu achei muito interessante, nem está aqui. Quando você é de uma igreja e você começa a... Você está aqui na igreja, vai ter um culto lá, aí você vai no outro culto lá, vai ter outro culto, aí você vai no culto ali. Isso acontece também no digital, na forma online. Quando você faz isso, a sua cabeça fica uma salada, foi o que o pastor falou. Não falou isso, mas é o que eu estou dizendo. Então, tipo assim, você fica confuso, foi a palavra que ele disse. E é verdade, se você é de uma igreja, fica quieto nela. Não fica andando, não. Tem um pastor, já está pregando, já está cuidando de você, beleza. Não fica passeando por aí, não vai dar certo. Você provavelmente vai se tornar um desagrejado. Por quê? Porque coisas que são ensinadas em outras igrejas e que não tem validade aqui pra gente, você vai entrar em conflito. Mas por que na outra é assim e aqui não é? Então já é um princípio para que você seja fiel à igreja que você está. E se alguém é de uma igreja, nunca chame para visitar a sua. Deixa ela quieta lá na dela. Se um dia for para mudar, igual o pastor mesmo falou, vai acontecer. Mas se não fala não, tá bom? Pastor, um dos principais, acho que a principal característica de um desigrejado, a indisciplina. Eles não aceitam a disciplina, seja ela bíblica ou seja a disciplina da igreja, as regras que a igreja tem. E isso é um fator, um dos mais fortes que eu acredito, mas o senhor vai falar sobre isso, que leva a pessoa a se desligar de vir à igreja. Isso. Guto, dito isso, né, então eu gostaria de dizer o seguinte. Anteriormente eu não respondi aquela pergunta, então eu vou responder as duas, né? A pessoa que se machuca, se magoa, né? A pessoa que se magoou. Olha, em Hebreus, capítulo 10, versículos 24 a 25, o autor aos Hebreus, ele recomenda que os cristãos daquela igreja não deixem de congregar. Eles estavam deixando de congregar, eles estavam deixando de ir ao culto, ou seja, desigrejados. Eles estavam se desviando da fé, né? Apostatando da fé. E o problema que estava acontecendo aqui com a igreja, com essa igreja que o autor sagrado escreve a carta aos Hebreus, o problema da igreja era o seguinte: a igreja, o culto, eles passaram por uma mudança no culto. O culto do povo do Antigo Testamento era um culto cerimonialista, né? Era cerimonial, muito pomposo. Ou seja, tudo que se fazia no culto era sombra do que havia de vir, que era exatamente o sacrifício de Cristo, a crucificação, a morte e a ressurreição. Então, eles celebravam a Páscoa, eles matavam lá o cordeiro. Quando Cristo veio e cumpriu a lei e morreu na cruz do Calvário, então a lei cerimonial ela foi abolida, né? Ela caducou, a lei cerimonial. E agora eles passaram a ter um culto centrado na pessoa de Cristo, na leitura da palavra
na exposição da palavra, nos cânticos espirituais, em dízimos e ofertas. Então, eles começaram a fazer uma comparação. Olha, o nosso culto era um culto muito pomposo, o nosso culto era um culto cerimonial, nós gostávamos do culto, daquele modelo de culto, e agora o nosso culto se tornou muito simples. Tendo falsos mestres dentro da igreja, os falsos mestres, eles começaram a persuadir alguns irmãos da igreja dos hebreus, e eles começaram a deixar de congregar. É quando o autor escreve: não deixem de congregar, como é costume de alguns, porque os falsos mestres ensinavam que o sacrifício de Cristo e o perdão de pecados através do sacrifício de Cristo não era suficiente para a fé daqueles irmãos. Os falsos mestres estavam ensinando isso. Então o autor diz: não deixem de congregar. O nosso culto tem que ser centrado na palavra de Deus, centrado em Cristo, centrado, é um culto simples, né? Pregação, exposição, louvor, dízimos e ofertas. O cerimonialismo caducou quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Então veja, nós temos aqui duas coisas. Primeiro, né? Pessoas que se chateiam, se magoam com alguma coisa que está acontecendo dentro da igreja, né? Ou pessoas que não aceitam disciplina sobre suas vidas, né? Elas, por exemplo, as pessoas, a disciplina, ela é um fundamento bíblico. A disciplina é para fortalecer a fé do crente. A disciplina é para santificar a igreja. E o apóstolo diz o seguinte, que só não aceita a disciplina aquelas pessoas que são ímpias mesmo, né? Aquelas pessoas que não são crentes, que não aceitam a disciplina que vem da parte de Deus para santificar a igreja. Então veja, não existe nenhum motivo, né, pelo qual você tem que deixar de congregar. Não existe, né? Olhe, a primeira pergunta é a questão da mágoa. Meus irmãos, nós somos humanos, nós não vivemos dentro de uma perfeição ainda, né? Na teologia nós estudamos sobre a questão da glorificação e da santificação, que é a santificação inicial, né? A progressiva e a final. Na verdade seria a santificação, a santificação inicial no momento da conversão, a santificação progressiva. Nós, nessa caminhada aqui, nós buscamos a santificação todos os dias, orando, lendo a Bíblia, nos aproximando de Deus, e a santificação final, que é na hora da morte, né? O crente é aperfeiçoado em santificação para se apresentar diante de Deus. Esse é um dos pontos que nós estudamos na nossa fé. Agora, meu amado e querido irmão, aqui na igreja, Guto, vai acontecer sempre um atrito, um desentendimentozinho, que é normal. Alguém que é normal, tem normal, na família, tem no trabalho, em todos os lugares, na família, com os filhos, na escola, com os amigos. Então tem pessoas que, por ter uma fé muito frágil, ela tem uma certa dificuldade, se magoou com alguma coisa, com algo, com alguma palavra, com uma atitude da liderança de qualquer irmão da igreja. Isso já é motivo para a pessoa abandonar a fé, né? Outra coisa, o segundo aspecto é o seguinte: se você comete um pecado, né? E cometer um pecado gravíssimo, se não é disciplinado, tornar-se-á escândalo para a igreja e tornar-se-á escândalo para o mundo. Então tem que ser disciplinado para que haja, inclusive, salvação na vida da pessoa que cometeu o delito. Então tem pessoas que não aceitam a disciplina, né? A gente vai, disciplina com amor, porque né? A disciplina é para os filhos, diz as Escrituras Sagradas. Deus disciplina a pessoa que ama. Se não há disciplina é porque não existe ali, então não é filho, é bastardo. Os pais, nós que somos pais biológicos, nós disciplinamos os nossos filhos quando eles erram, porque nós os amamos.
Então, se nós deixamos eles sem disciplina porque não existe amor, imagine na fé se nós não vamos disciplinar. Então, 2 motivos: aborrecimento, mágoa, atritos ou disciplina. A pessoa não se submete e às vezes a pessoa se afasta do convívio da igreja e não quer saber. Quantas pessoas nós não temos aqui em Valparaíso que um dia já foi dessas igrejas, foi ativo, foi alegre, foi evangelista, foi pregador, produtivo, esteve envolvido com louvor, com a evangelização, ia para as escolas bíblicas, dava aula na escola bíblica, não perdiam o culto, e por conta de uma seta inflamada do maligno, a pessoa resolveu não mais ir para a igreja e disse que não vai mais. Ou seja, queridos, podem ter certeza de uma coisa: a igreja não salva, mas a igreja é o lugar dos salvos. É impossível que alguém se identifique como filho de Deus, professe a fé em Cristo Jesus, professe a fé tão somente em Cristo Jesus, confesse com sua boca que Cristo é o Senhor e não queira estar na comunhão dos santos, não quer estar dentro da igreja, não quer estar ativamente participando dos cultos e das reuniões. É impossível. É verdade. Outra característica também que a gente vê em desigrejados é a falta de eles não querem ter compromisso. Um exemplo, pastor, quando eu era da outra igreja, tinha pessoas tipo assim: eu não vou para o ensaio porque eu não preciso, mas queria cantar. Eu não vou fazer a aula porque eu vou no aniversário, mas queria estar lá. Não é assim, né? Igual aqui na igreja. Graças ao bom Deus, a gente não tem tanto problema com isso. Todo mundo daqui da igreja de Valparaíso que o Senhor mantém assim, em nome de Jesus. É todo mundo muito compromissado. Às vezes as transmissões começam às 9, às 6, mas meia hora antes já estamos aqui montando, já está aqui passando som, já está aqui ensaiando, já faz oração antes de começar. Não é assim de qualquer jeito. É outra coisa. Essa disciplina, ela cabe também na disciplina de você vir presencialmente aos cultos. Então, o desigrejado, ele não quer isso. Então, Guto, o desigrejado, Guto, ele tem um veredito final. Ele tem uma suma. Ele tem, por exemplo, ele chegou a um conceito de sua fé. Porque a pessoa que, vamos colocar assim, Guto, a pessoa que não quer ter compromisso, ela ainda está na igreja. A pessoa, às vezes, por exemplo, a pessoa ela não quer ter compromisso, ela não quer vir ensaiar com a equipe de louvor, ela não quer vir e fazer um mutirão aqui e cuidar do templo e cuidar da limpeza do templo, mas ela ainda quer vir à igreja, ela quer vir no culto de doutrina, ela quer vir no culto de oração. Isso é um problema que pode ser resolvido, mas ainda não é uma pessoa desigrejada. Uma pessoa desigrejada é uma pessoa que, por exemplo, ela defende que não é preciso ir à igreja. Por essa pessoa, as igrejas já não mais existiam. Ou seja, quando Moisés construiu o tabernáculo, ele recebeu a planta das mãos diretamente de Deus, assim como ele recebeu a lei, a palavra, né? O templo de Salomão não foi projeto da mente de Davi. Davi tinha a intenção de construir o templo, mas foi um projeto, uma orientação de Deus. O próprio Cristo disse assim: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Não convinha que eu estivesse na casa do meu pai. Então a igreja é uma instituição divina e humana, mas a igreja templo, né? Vamos colocar assim, a igreja templo, cadeiras, púlpitos, o local, também é uma orientação de Deus.
A igreja tem que ter um lugar, um local para se reunir, para celebrar o nome de Deus, para nos unirmos em oração. E o salmista Davi, no Salmo 84, usando uma linguagem romancesca, ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, né? A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Ou seja, a mente do salmista, ele estava num local, vamos dizer assim, ele estava em um local, a sua mente se teletransportava para o templo, porque no Salmo 84, Davi estava impossibilitado de cultuar, ele não podia ir à igreja, mas aí ele se teletransportava para os átrios de Deus, para o templo do Senhor, o desejo de estar na igreja. Então, Guto, o desigrejado, ele já não tem mais esse desejo, o desigrejado, ele já não tem mais o compromisso de ir à igreja, sendo que a minha orientação, meu irmão, para você, é que você se arrependa, é que você se humilhe diante de Deus, é que você ajoelhe seu coração diante do Senhor e você se volte para o Senhor, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, volte à comunhão da igreja, volte para a igreja de origem, ou para a igreja que Deus lhe orientar para você ir, né, para você congregar, para você estar congregando. E volte hoje, não perca tempo, porque você está fora da comunhão dos santos. É impossível dizer que é igreja em casa, né? Em casa, é impossível, queridos, isso não existe, não tem fundamento nas Santas Escrituras. A gente teve uma amostra aí no último ano, quase um ano e meio, onde essa dificuldade, né? Fecha igreja, abre igreja, fecha igreja, abre igreja. A gente sentiu muita dificuldade, porque quando você pertence ao corpo e de repente você não pode mais, você foi bloqueado, e não é por alguma situação, enfim, são outras situações que eu não vou citar aqui. Então, assim, você tem que aproveitar enquanto a igreja está aberta. A gente não sabe até quando vai ficar aberta, até quando a igreja vai realmente ter legalidade para funcionar no nosso país. A gente não tem essa previsão, e Deus é quem conduz todas as coisas. Eu estou aqui com Guto, com um amigo, presbítero Carlos Tô, que você está vendo ali, está assistindo. Eu quero mandar um abraço para ele e dizer para ele que o nosso tema é desigrejados, né? E eu quero fazer aqui vamos dizer assim, um tributo, né? Um tributo ao presbítero Carlos Toca, que quando eu cheguei na igreja, eu ia para a igreja para ver ele pregar, para ver ele dirigir culto, né? Então, assim, ele tem uma importância muito grande na minha vida. Eu gostava quando ele estava, ele e o pastor Eudes, dando aula na escola dominical. Então, foi uma pessoa que me ajudou muito no início na fé. Eu quero dizer que eu tenho um grande respeito pelo presbítero Carlos Toca, um grande amigo. Presbítero, ele, pastor? Ele é pastor? Presbítero da igreja presbiteriana. Ei, pastor, aí o fruto aqui, ó. Tá aqui ensinando, dando aula, pregando. Que Deus abençoe seu ministério aí, em nome de Jesus. Ele tem um sermão que ele pregou que eu nunca me esqueço, que é aquele, ele pregou sobre Pilatos, que Pilatos disse assim, lavou as mãos. O pastor ficou emocionado, eu vi de perto no outro. Então, exato. Meu presbítero, um abraço. Meu presbítero, a nossa base aqui é o seguinte: nós estamos discutindo aqui os desigrejados, e é claro que a gente tomou por base o livro de Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25, aonde o autor aos Hebreus, que alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, enfim, não vem o caso da questão da autoria da carta, mas a autoria da carta é do Espírito Santo. O caso é que o autor aos Hebreus está combatendo essa questão dos irmãos que estavam desigrejados, né? E a gente está elencando aqui alguns pontos, porque as pessoas ficam desigrejadas. Por exemplo, um dos pontos é desilusão, é atrito, outro é não aceitar a disciplina, falta de compromisso. Um outro também, Guto, é que às vezes a pessoa tem dificuldade com a liderança da igreja, né? Pessoa, por exemplo, a pessoa teve uma dificuldade grande com a liderança da igreja, com o pastor, com o presbítero, então ela fica agora, lembrando que tem vários tipos de desigrejados, né?
Tem pessoas que resolvem por algum motivo, por algum tempo não ir à igreja, ou está indo à igreja, mas não se envolver mais com a docência da igreja, com a área de evangelismo, com a administração, né? Mas vai à igreja. Mas tem aqueles, eu considero os mais graves, aqueles que são desigrejados e estão desigrejados e são desigrejados intelectuais. Eles são desigrejados porque eles entendem, né? Na cabeça deles, eles entendem até mesmo, eles querem argumentar com textos isolados das escrituras sagradas. Manipular, né? Exato, manipulando textos, abrindo a Bíblia para defender as ideias, que a igreja não é necessária, quando na verdade nós sabemos que não existe cristianismo sem a reunião, sem a Assembleia Santa, sem a comunhão santíssima da igreja dos irmãos. É isso que nós estamos tratando aqui. Isso mesmo. Outro ponto que eu quero tocar com o senhor, pastor Silvio, é o seguinte: muitos desigrejados, eu não conheço tantos assim, mas lendo sobre isso, a gente vê o seguinte, que muitos se tornam desigrejados pela seguinte fala: eu não vou para aquela igreja porque eu não vou dar dinheiro para enriquecer aquela instituição ou aquele pastor. Isso. Nós estamos estudando aqui também, estamos com o livro do reverendo Arival, que é Generosidade, né? O segredo, né? O segredo da verdadeira felicidade, né? Não é isso, né? O caminho da verdadeira felicidade, alguma coisa assim. E estudando sobre essa questão aí de generosidade, a gente está vendo as pessoas que elas são muito apegadas, são materialistas, né? Elas são materialistas, e quando a pessoa é materialista, ou seja, ela só pensa no dinheiro, nos bens materiais, ela terá sim dificuldade de ser um dizimista e de ser um ofertante na igreja, né? Então a Bíblia chama essas pessoas de avareza, né? O amor ao dinheiro. O dinheiro, ele é bom quando ele torna-se um nosso servo. Uma ferramenta. Ele é uma ferramenta para nós, ele é meu servo. Agora, se eu começar a ser servo do dinheiro, aí ele é meu senhor, porque eu sou servo e ele é meu senhor. Ele tem que ser meu servo, ele que tem que me servir, eu que tenho que ser senhor. Então, tem pessoas que têm dificuldades e talvez pela questão de dízimos e ofertas, e a gente encontra muita coisa na internet, né? Sobre essa questão, pessoas ferindo essa doutrina tão santa que está nas escrituras sagradas, as pessoas também possam talvez deixar de ir à igreja, ou de ter um compromisso com a igreja e tornar-se desigrejado por isso aí. Nós estamos vendo que, por exemplo, nós estamos vendo sobre os princípios bíblicos de prosperidade, e nós falamos que primeiro, Deus nos faz prosperar para que nós possamos cuidar da nossa casa, da nossa esposa e dos nossos filhos. Deus nos dá prosperidade para que nós possamos cuidar dos pobres e dos necessitados. E agora nós vamos para um outro ponto que será na próxima quarta-feira ainda, aqui adiantando o assunto, que Deus nos dá as riquezas para que nós possamos investir na obra missionária. É isso? Então, e Deus, estudamos também que Deus nos dá riquezas através do trabalho, né? Nós temos que trabalhar. Deus nos dá riqueza através de milagres, né? Ele usa os milagres e Deus nos dá riqueza usando outras pessoas para nos abençoar. Mas essa questão de milagres, como a gente está ao vivo, é muito pontual. Não é... não, né? Você tem que orar pedindo por isso. Exato, né? Se for a vontade de Deus, né? Como ele fez lá, por exemplo, o povo estava sem pão, o povo estava sem carne, e Deus mandou as codornizes, Deus mandou o maná no deserto. Deus faz um milagre, não adianta pedir, né? Ele vai fazer. A Bíblia condena a preguiça, né? É tanto que o primeiro princípio de adquirir o patrimônio, os bens materiais, é o trabalho, e nós enfatizamos isso aqui. Exatamente. Então, voltando ao assunto do desigrejado, tem pessoas que podem sim, claro, né? Achar que não deva ir à igreja por conta que não quer ser dizimista, né? Porque não quer dizimar, porque não quer ofertar, não quer ser um dizimista fiel. Hoje nós temos aí um testemunho da igreja presbiteriana de Pinheiros. Trabalho em São Paulo, várias congregações
congregações, construindo congregações, mantendo missionários, trabalho fora do Brasil, trabalho no Oriente Médio, trabalho na Itália, congregação na Itália, trabalho no Nordeste, né? Tem agora esse projeto 50 igrejas em 10 anos, e tudo isso é uma igreja que cresce, que tem uma estrutura abençoadíssima. Por quê? Porque é uma igreja que entendeu o que é missões, que entendeu o que é doar, o que é ser generosa, para que o reino de Deus avance. E glórias a Deus por isso. Nesse livro que o senhor está aplicando aqui, tem um exemplo que o autor, o pastor Edival, fala sobre aqueles que invertem, que eles dão 90% de dízimo e vivem muito bem com 10%. Em nome de Jesus, um dia eu quero chegar nisso aí. Mas, gente, isso não é motivo para você deixar de vir à igreja, né? Pelo contrário, você tem que vir à igreja, porque a igreja tem sim, a presbiteriana é muito transparente em relação a isso. Você sabe para onde o dinheiro está indo. Aqui a igreja não divulga, mas eu não sei quantas cestas básicas são distribuídas aqui para gente que nem é da presbiteriana e são abençoadas. Nós já distribuímos aí cerca de, sei lá, perdemos as contas de quantas cestas nós já distribuímos aqui. Só agora nós distribuímos agora há pouco cerca de 28 cestas básicas. E é uma coisa que a igreja presbiteriana faz, que eu gosto muito, aquele versículo, faça com uma mão e outra não precisa saber. Eu estou falando isso aqui agora, mas você não vai chegar num culto ou abrir as nossas redes sociais e ver lá fotos das famílias recebendo, do pastor entregando, ou de algum irmão da igreja fazendo isso. Não existe isso. Então, mas como que isso acontece? Com os recursos que são captados através de dízimos, ofertas e de outras formas que vêm como outras igrejas que acabam abençoando aqui. Então, isso. Não deixe de ir para a igreja porque você tem dúvidas em relação para onde o dinheiro vai. Se você tem essa dúvida, se você não é da igreja presbiteriana, o ideal é que você procure a liderança da sua igreja e você tenha uma conversa franca. Olha, eu quero saber o que está acontecendo, né? Aqui não precisa, porque a gente já sabe, o pessoal já é muito transparente, mas isso não é motivo para que você deixe de fazer parte do corpo. Outra coisa, pastor, um desigrejado, uma característica dele, a maioria que hoje são desviados, desigrejados, eles foram criados na igreja, em várias delas, mas não tiveram um encontro real com Deus. Esses aí, de fato, esses que apostatam da fé, é porque o que é pertencer à igreja, né? Passar por uma regeneração, estar unido a Cristo. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós dizemos assim: olha, o poder dos elementos, a eficácia dos elementos, não está em quem está administrando, nem está nos elementos, está em sua união mística com Cristo, ou seja, o Espírito Santo habita em nós. Nós somos nova criatura, né? As nossas volições, após o novo nascimento, a vida espiritual que é injetada em nós após o novo nascimento, as nossas vontades, as nossas volições estão inclinadas para o reino de Deus. É claro que nós acreditamos que isso é algo que o próprio Deus efetua, a salvação. Jonas 2,9, né? A salvação pertence ao Senhor. Amém. É Ele que nos salva. Amém. É Ele que vem até nós com essa graça de salvação. E tem muitas pessoas que, mesmo nascendo dentro da igreja, sendo filho de crentes, elas crescem, mas elas não passam pelo novo nascimento. Então elas vão ficar desinteressadas pelo reino de Deus, pela casa de Deus, pela Bíblia, pela vida de oração, pela vida de evangelização, né? E nós temos essa alegria. Por exemplo, eu não nasci em uma igreja evangélica. O presbítero Carlos, que está aí até agora, ele sabe disso. Eu cheguei na igreja de Mangabeira, o bairro lá de João Pessoa, comecei a assistir culto ali em 97, 98, me batizei em 99. Então, mas eu vi muitas pessoas, a gente vê muitas pessoas que os pais são crentes, que nasceram dentro de igreja e depois essas pessoas, elas saem da igreja. Aí você pode dizer assim: calma, pastor Silvio, calma, Guto. Nós temos lá em Lucas capítulo 15, parábola do filho pródigo, saiu de dentro da igreja, mas continuou sendo crente, ele não deixou de ser filho,
No tempo certo, Deus o chamou de volta. Verdade, Bíblia pura. Muitos saem da igreja, mas Deus há de os atrair com laço de amor. Eles irão voltar para o convívio, para a igreja, irão professar a Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas, passando por um momento difícil, pelo um tempo difícil, distante de Deus, em uma vida distante do Senhor. Mas nós estamos tratando aqui, não é de uma pessoa que se enquadra na parábola do filho pródigo. Nós estamos tratando aqui de pessoas que são destituídas de salvação. E essas pessoas certamente também se tornarão desigrejadas, porque elas não têm fé, não foi gerado nelas fé para a salvação em Cristo, né? E aí elas vão amar mais o mundo do que amar ao próprio Deus. Elas começam a ter amor ao mundo, né? Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O resumo do decálogo dos 10 mandamentos. Gente, são muitos pontos que levam uma pessoa a se tornar um desigrejado ou não acreditar. E essa destituição, né? Essa falta de fé para a salvação, né? Destituídos de fé para a salvação é um dos pontos que é possível que leve a pessoa a ser um desigrejado. Então, tipo assim, se você já talvez tem esse perfil de ficar pulando de igreja em igreja, presta atenção. Presta atenção, porque é muito complicado isso daí. Você está numa igreja, fica quieto nela. Pronto. Não, mas não concordo, mas não é com tudo que a gente vai concordar. Em todo canto vai ter algum ponto ou outro que você não vai concordar. Mas você tem que sentar, conversar e resolver. A caminhada é assim, é uma construção, né, pastor? Isso, correto. Então, esses foram alguns pontos. Pastor, eu queria que o senhor falasse dicas pra gente não, graças a Deus está tudo bem, para as pessoas não se tornarem desigrejadas. Então, primeira dica para você não se tornar um desigrejado, e eu vou pela ordem assim, olha, não abra mão de sua vida devocional, de sua vida com Cristo, de leitura bíblica, de oração, de meditação na palavra de Deus. Você não pode abrir mão disso. Segunda coisa, se você faz isso, e isso vem acompanhado dentro da sua casa, com culto familiar, com culto doméstico, não abra mão, em hipótese alguma, de estar nas reuniões da sua igreja. Culto de oração, estou no culto de oração. Os únicos motivos pelos quais você não deva estar presente em um culto é trabalho. Se você trabalha naquele horário, então até então você tem que ser de fato uma pessoa correta, tem que ter ética, né? Tem que ser uma pessoa honesta, então tem que estar no trabalho, tem que sustentar a casa. Então trabalho, né? Ou enfermidade. Caso de enfermidade, ou enfermidade da própria pessoa, ou enfermidade de uma outra pessoa que você precisa cuidar. Se essas duas coisas, né, não te impedem de ir à igreja, enfermidade ou a questão de trabalho, então vá ao culto de doutrina para estudar lá e aprender lá com o pastor, com o presbítero. Vá ao culto de oração para orar. Vá para a escola bíblica dominical, porque é bom demais. Escola bíblica dominical, o culto, depois da escola, conversar sobre temas como esse que nós estamos tratando aqui, desigrejados, falar sobre temas importantíssimos como evangelização, né? Por exemplo, culto no Novo Testamento, culto no Antigo Testamento, falar sobre inerrância das Escrituras, qualquer tema que seja teológico, é um tema importantíssimo e bom para a gente crescer. Hoje, por exemplo, se falam muito, alguns temas são polêmicos, né? Por exemplo, ideologia de gênero, casamento homossexual. A gente está tratando disso aqui à luz da Bíblia. Aborto, né? Legalização das drogas.
Estamos tratando disso tudo Eutanásia. à luz das Escrituras. O tema que nós tratamos aqui, presbítero Carlos Touca, nós falamos sobre, irmã Nova, nós falamos sobre, e todas as pessoas que estão nos acompanhando, falamos sobre identidade presbiteriana, DNA presbiteriano. Então vá para a escola dominical, não perca. E à noite, querido, E os cultos do dia e à noite, também. culto de adoração, né? Culto de celebração, é aquele culto que a gente não quer perder, que a gente tem aquele ânimo, aquela alegria de estarmos juntos na casa de Deus. Então essa é a segunda recomendação. Vida devocional fora da igreja e vida devocional dentro da igreja, de estudo dentro da igreja, não se ausentar dos cultos. E uma terceira recomendação para não ser o desigrejado, meu irmão, não se desgaste com a sua liderança. Não se desgaste com o seu conselho, com a mesa administrativa, com o pastor, com o seu pastor. Não se desgaste, porque o diabo certamente irá se aproveitar dessa situação para tentar colocar tristeza, desestimular você para que você deixe de ir à igreja. E pensamentos que nem existem. E você vai começar, e as pessoas criam coisas que de fato não existem. Então, procure caminhar com a sua liderança, com seus líderes, pastores, mesa administrativa, se relacionar bem com os irmãos do louvor, as sociedades, o pessoal, as lideranças de evangelismo. Se relacione bem com as pessoas, busque se relacionar bem com as pessoas, né? Busque comunhão com Deus. Essas três áreas são fundamentais para que as pessoas não apostatem da fé e se tornem um desigrejado. Isso mesmo, gente. Esses foram alguns dos vários pontos que a gente tinha preparado, mas acho que deu para entender. Então, assim, não seja, se esse vídeo chegou até você, significa que dá tempo ainda de você mudar e voltar para o seu lugar. Isso. E por falar em lugar, nós estamos aqui na 9 de julho 908, onde domingo, se Deus quiser e permitir e for da vontade dele, nós estaremos aqui às 9 da manhã e depois às 18 horas, a partir das 9 e depois a partir das 18. Mas muito brevemente, nós não estaremos mais na 9 de julho 908, o que será uma imensa alegria, porque nós estaremos no novo templo, que fica na Jeremias do Nardelli, número 863, o prédio que o próprio Deus levantou. Tá bonito, tá quase pronto, né, pastor Silvio? Então, Guto, só para reforçar, no próximo domingo, dia 25, à noite, nós teremos dois cultos. O primeiro de 18 às 19 e o segundo de 19 às 20. 1 hora cada culto, por conta do nosso espaço aqui, que é um espaço ainda pequeno, não é um espaço tão grande, né? Mandar um abraço aí para o pastor Nivaldo, que acabou de entrar aí, que Deus abençoe sua vida. O nosso local aqui é pequeno e nós diminuímos as cadeiras, porque é 25% da capacidade. Né? Da capacidade. Então a gente está fazendo 2 cultos, porque aí nós temos as salas anexas e nós colocamos as pessoas nas salas anexas, as crianças nas salas anexas, os adultos no templo. E os irmãos que estão aqui na igreja, que trabalham, que são da liturgia, também tem as áreas de fora da igreja, então ficam fora e ficam trabalhando, todos trabalhando. Então a ideia é o seguinte, fazer 2 cultos com inscrição, né? Nós colocamos as inscrições dos cultos. Se você quer participar do primeiro, que está lá no grupo da igreja, você entra e se inscreve no segundo. E pela manhã, normal, de 9 às 9h30, nosso culto, de 9h30 às 10h30, a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, tá bom? Agora, queridos, nós estamos super empolgados, nós estamos felizes. Eu gosto de usar o texto do Salmo 84, que diz assim: passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos o cobrar a primeira chuva. Nós estamos vivendo já no 2º ano de pandemia, de luta, de dificuldade, mas Deus está nos abençoando. Amém. Nasceu uma congregação, a igreja compra terreno, inicia-se a construção, o prédio está levantado, está quase pronto, a gente está naquela questão do término do prédio, né? Acabamento, aí um templo para cerca de 220 a 250 pessoas sentadas, né?
Glórias a Deus por isso. Fora a imensa área externa que tem também. Uma área externa, vamos ter uma área externa para a glória de Deus. Isso fruto do trabalho da Junta Missionária de Pinheiros, do pastor Arival, do secretário executivo pastor Mariano, da Junta de Pinheiros e do coração generoso dos irmãos de Pinheiros que têm nos ofertado e dos daqui também, daqui da igreja de Valparaíso que tem nos ofertado também. Os irmãos de Valparaíso têm dado seu dízimo e sua oferta e nós estamos colocando lá naquela obra para a glória de Deus, tá bom? Então, uma grande expectativa, estaremos num novo local, num novo lugar, e a igreja está aqui empolgada em relação a isso. Nós estamos aqui em grande alegria. Tem um outro versículo em Neemias capítulo 2 que diz assim: a boa mão do Senhor estava com Neemias. Nós podemos dizer que a boa mão do Senhor está conosco, porque Ele está nos concedendo a alegria de realizar esse sonho aqui com os irmãos de Valparaíso. Amém. Quer ver esse tempo erguido, e ele já está erguido. Já a igreja tá bonito já. Mas está inacabado. Mas não acabou. Pouco. Tem muita coisa para fazer, tá bom? E assim, nós precisamos de ajuda financeira. Se você quer nos ajudar, se essa mensagem chegou até você, está chegando até você, você mande uma oferta. Procure entrar em contato com o tesoureiro da igreja, Fernando Cortez, tem lá a conta da congregação. Mande uma oferta para nós estamos precisando, tá bom? Mas é para a glória de Deus, e a igreja presbiteriana é bênção, não só na cidade de Valparaíso, mas nessa região aqui de Valparaíso. Amém. Olha, para você ver todas as novidades da construção, de como está ficando bonito, a igreja presbiteriana de Valparaíso, um novo templo. No domingo vai ter outra edição especial do IPB News, que será gravada nesse fim de semana, e você pode conferir no domingo à noite no nosso YouTube, que não tem apenas o IPB News, lá tem o Cristão em Dinheiro com o Fernando Cortez, que são dicas bíblicas para a sua vida financeira. Tem também outras edições do Papo Reto com vários temas. Temos também o Semeando Esperança, para você que tem dificuldade com devocional, é só você apertar o play lá, você vai escutar um versículo, você vai escutar uma aplicação daquele versículo, uma oração, e você já fez seu devocional. E isso vai te ajudar a criar o hábito de fazer sozinho depois. Você vai continuar assistindo o Pastor Silvio também, com certeza, mas você sozinho vai aprender a ter esse costume de buscar ao Senhor, fechar a porta do seu quarto, ler a palavra, orar. E também nós temos os nossos cultos. Lembrando também do nosso Instagram. Lá no nosso Instagram tem muito mais coisas. Nosso Instagram tá uma bênção para a glória de Deus. No @IPB Valparaíso, você pode entrar lá, conferir, siga-nos. E no Facebook, por hoje nós estamos fazendo essa gravação, Igreja Presbiteriana de Valparaíso CP, nós temos muitas fotos desde quando a igreja começou. Tem muita foto. E tem também os cultos que começaram a ser transmitidos de abril de 2020, um ano de transmissão nós temos. Todos os cultos estão armazenados, então você pode voltar lá e escolher qual mensagem você quer ouvir, qual dia que você quer rever, e se falar no seu coração, certamente falará. Você manda o link das nossas redes sociais para a sua família, para o seu grupo de amigos, e com certeza eles também serão tremendamente abençoados. Amém. Mandar mais uma vez aí um abraço para o nosso amigo, pastor Ivaldo, da Igreja Batista Missionária. Um abração para ele e os irmãos que entraram aí, que nos acompanharam. E queridos, deixe mais uma vez eu deixar uma mensagem para você. Olhe, não fique em casa. A não ser nessa questão da Covid, quem tem comorbidades, né? Problemas de saúde, e por orientação médica tem que ficar fazendo aquele isolamento, né? Para evitar pegar essa Covid aí, para que não haja mais dificuldades. Mas você que pode vir à igreja, que está se cuidando, que bota máscara, como eu estou aqui com a máscara hoje, Guto está sem, por isso que eu estou com a máscara, uso álcool em gel, enfim, né? Tem todas aquelas normas de segurança, normas sanitárias. Então você que está se cuidando, e aqui a nossa igreja nós estamos mantendo rigorosamente os cuidados, né? Obedecendo às normas sanitárias e os decretos. Não fique em casa, não seja um desigrejado. Se você tem alguém na sua família que é desigrejado, que um dia foi uma pessoa militante,
uma pessoa ativa, atuante. E agora, ore pela vida dessa pessoa, incentive ela, dê uma palavra a ela de ânimo, de alegria, de despertamento. Venha para a igreja. Essa igreja aqui, Igreja Presbiteriana de Valparaíso, aqui na 9 de julho, número 908, ela está com, não é com as portas não, é com o coração aberto para te receber, para te abraçar, tá bom? Porque essa igreja, ela tem o amor de Cristo, não é isso, Guto? Amém. O amor de Jesus, Cristo, e nós aqui estamos de braços abertos para te receber. Posso ir na tua casa te fazer uma visita, posso conversar com você, você pode me acessar no meu WhatsApp e eu vou lhe dar todas as orientações possíveis. Mas não seja um desigrejado, porque os desigrejados, eles estão distantes de Deus, eles estão, a árvore, né? É o ramo que foi cortado. E eu sei que você não quer ser o ramo que foi cortado, tá bom? Então venha para a igreja, meu irmão, vamos congregar. E essa história de desigrejado, isso é uma coisa do diabo, de Satanás, não é uma coisa de Deus não. Deixe de ser um desigrejado e venha estar conosco. Domingo, 9 horas da manhã, nosso culto da manhã, seguido às 9h30 da Escola Bíblica, com um tema que é esse. A gente está estudando sobre desigrejado, sobre a igreja. Eu não vou falar muito não, vem ver. A Escola Bíblica não é transmitida, tá bom? Ela é só presencial. À noite, às 18 horas, também presencial, mas também será online. Se você é de uma outra cidade, outro estado, se a sua igreja não está aberta, não está funcionando, não tem atividade na sua igreja, se você não é de igreja nenhuma, você está muito convidadíssimo para nos assistir às 18 horas, seguido também às 19 horas. Na terça-feira, nós temos às 19 horas por enquanto, a oração e na quarta-feira o estudo bíblico com o pastor Silvio. Tá bom, gente? Siga a gente nas nossas redes sociais, acesse o nosso YouTube, vai lá no Instagram, confere as nossas programações. Todo dia tem coisa nova lá, todo dia tem alguma coisinha e você vai ser muito abençoado com o que Deus tem feito aqui na Igreja Presbiteriana de Valparaíso. Você vai saber do que está acontecendo aqui, muita coisa. A gente não consegue falar tudo aqui em uma hora, porque é muita coisa mesmo que Deus está fazendo ao mesmo tempo. Então acompanhe as redes sociais que você vai ficar por dentro de tudo. Tá bom? A gente vai encerrar com as considerações finais do pastor Silvio e uma oração que certamente vai edificar a nossa fé. Amém. Meu amigo Ivaldo, diga ao povo de Salgado, de Rodeador, de Itabaiana, que eu mando aí a paz do Senhor e um beijo no coração de vocês. Vamos orar então? Te agradecemos, Senhor, pelo estudo, pelo debate, pela conversa, pela troca de experiência, de conhecimento. O nosso propósito é que as pessoas elas entendam, os irmãos que participaram e que vão ver essa mensagem, essa gravação no YouTube, nas páginas da nossa igreja, que elas entendam que elas têm que congregar, que elas não podem deixar de congregar, que não é a tua vontade que nenhum crente seja desigrejado, pelo contrário, a tua vontade, Senhor, é que nós estejamos aqui na casa do Senhor, ó Deus, unidos, em oração, em comunhão, buscando a tua face. Então que eles possam entender isso e que aqueles que são desigrejados, Senhor, que o Senhor possa aquecer o coração, possa avivar a fé desse irmão, dessa irmã, desse jovem, para a glória do teu santíssimo nome. Tenha misericórdia de nós, continue nos abençoando, o culto, a minha vida, a igreja de Valparaíso. Nós pedimos a graça do Senhor, direcionamento do Senhor, para que possamos continuar semeando a palavra do Senhor no coração de todas as pessoas, para que o teu Santo Espírito possa fazer essa semente crescer, nascer, e essa pessoa professar o nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador de sua vida. Então nós te agradecemos, te pedimos pela vida dos nossos irmãos, pela nossa vida, pelo nosso retorno aos nossos lares. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos e te pedimos. Amém. Amém. Deus te abençoe, fique com Deus, uma boa noite. Deus te abençoe, meu querido, tudo de bom. Bênção.